E aí, meu povo, Cine com Matt começando mais uma vez. Eu sou o Matheus, trazendo para vocês outros comentários de O Telefone Preto, o novo filme de terror dirigido por Scott Derrickson, que já está disponível nos cinemas. Antes de mais nada, eu peço que vocês deixem aquele like aqui para mim, se inscrevam no canal e liguem as notificações para vocês ficarem sabendo quando tem vídeo novo. O Scott Derrickson, ele ganhou notoriedade no cinema, principalmente no gênero do terror, quando ele dirigiu o maravilhoso O Exorcismo de Emily Rose. Ele depois veio a dirigir A Entidade e então dirigiu Doutor Estranho 1. E contribuiu mais um pouco para o gênero do terror quando ele escreveu o roteiro de A Entidade 2. E ele desistiu, ele declinou o convite de dirigir Doutor Estranho 2 para voltar ao gênero que alavancou a sua carreira no cinema, e foi aqui onde ele veio parar, em O Telefone Preto, que é uma adaptação de um conto do Joe Hill. O Scott Derrickson, além dele sentar na cadeira de diretor, ele também assina o roteiro do filme, e eu acredito que um dos seus maiores trunfos aqui é o fato de que ele teve muita liberdade criativa, diferente do que ele teria na Marvel dirigindo Doutor Estranho, onde ele estaria preso às amarras do estúdio. Aqui ele teve muito mais liberdade para trazer o seu ponto de vista para uma história que só tinha apenas 20 páginas. O Scott Derrickson, ele tem uma estética muito própria e ele consegue trazer e inovar essa estética num filme que é muito simples, vendido como algo muito maior, mas que cabe dentro da sua premissa e é absolutamente excepcional em todos os sentidos. O filme conta a história de Finney, um garoto de 13 anos, muito tímido, mas extremamente perspicaz, que é sequestrado por um sádico assassino, interpretado pelo Ethan Hawke. O Finney, ele é trancafiado numa sala que é a prova de som, e ele não tem nada ao seu alcance a não ser um telefone preto que está desconectado, mas que começa a tocar. Quando o Finney atende o telefone, ele descobre que ele pode se comunicar com todas as vítimas anteriores desse assassino. A premissa do filme é muito simples e de certa forma ela é inovadora, mas o que de fato chama a atenção aqui no Telefone Preto é como o Scott Derrickson resolve conduzir essa história. Porque quando o filme começa, você acha que você está vendo mais um drama do que de fato um filme de terror. O Scott Derrickson, ele conduz essa história de forma muito lenta, de forma paulatina, que a tensão vai crescendo a cada momento até o grande clímax do filme. O Scott Derrickson, ele não perde tempo em apresentar os seus personagens, e ele ganha muito ao introduzir toda a relação familiar do seu protagonista, interpretado pelo estreante Mason Thames, que faz um trabalho fantástico aqui. O Finney, ele tem uma relação muito próxima com a irmã dele, interpretada pela excepcional Madeleine McGraw. Que garota fantástica! Ela rouba a cena para ela a cada minuto que ela aparece aqui. Ela é uma menina muito corajosa, totalmente diferente do seu irmão. Ela é muito independente, ela não tem medo de autoridade, ela vai desafiar quem ela precisar desafiar para fazer o seu ponto de vista ser ouvido, para fazer o seu ponto de vista valer a pena. Ela desafia a polícia, ela desafia o seu pai alcoólatra e abusador. E ela e o Finney, eles têm uma relação de irmãos e de melhores amigos que é muito bem construída e muito bem desenhada nesse filme. Além disso, a relação conturbada que eles têm com o pai, que é alcoólatra e abusador, também é muito definida aqui. Os primeiros momentos do filme servem para mostrar essa relação familiar e a relação que o Finney tem com seus colegas de classe, os valentões que fazem bullying com ele durante o intervalo e com os pouquíssimos amigos que ele tem. Tudo isso serve para que a gente crie empatia e para que a gente torça para o protagonista do filme. O filme se passa em Denver dos anos 70 e mostra todas as características daquela época, das crianças daquela época, dos adultos daquela época, e o filme, ele tem uma imersão ainda maior quando a gente percebe o estilo de filmagem que o Scott Derrickson usa aqui. A imagem granulada, a trilha sonora, o figurino, os penteados, as imagens, os cenários, tudo é muito bem construído, tudo é muito bem utilizado para nos trazer, para nos levar àquela época específica.
Quando o Finney é sequestrado, entretanto, o tipo de filmagem que o Scott Derrickson usa aqui se transforma junto com o filme. A sala que o Finney tá presa, ela não é muito grande, mas ela é muito alta, ela é muito escura. E o Scott Derrickson se utiliza aqui de planos mais abertos para que a gente consiga enxergar todos os cantos daquela sala mal iluminada que só tem uma caminha ali no meio. À medida que ele vai construindo a tensão, que os elementos sobrenaturais começam a aparecer, com jump scares muito limitados, mas extremamente bem utilizados, à medida que a câmera se afasta, você acha que o terror pode sair de qualquer um dos cantos da tela, a qualquer momento, e tudo isso serve para nos mergulhar ainda mais nesse universo sinistro e extremamente tenebroso que foi construído aqui. O Ethan Hawke também merece muitos elogios pela sua performance nesse filme. Ele não aparece propriamente dito, o rosto dele não aparece, porque ele está sempre com o rosto coberto por uma máscara que é composta de duas partes, a parte de cima e a parte de baixo. E a sua atuação é muito mais teatral, é muito mais baseada nos gestos e na linguagem corporal que ele vai utilizar aqui. Eu acredito que é um vilão extremamente bem construído, por N motivos. A princípio você começa a perceber que ele não é tão ameaçador assim, mas à medida que a minutagem do filme vai rolando, ele vai se transformando numa criatura totalmente diferente e totalmente mais aterrorizante. A trilha sonora, o jogo de câmera, o jogo de iluminação e o cenário ajudam na construção desse personagem. A máscara que ele usa, que muda de emoção para condizer com a emoção que ele está sentindo naquele momento, é a peça-chave para que a gente compreenda quem é aquela pessoa sinistra e bizarra em sua essência. O Scott Derrickson, ele traz um filme que não necessariamente é assustador, mas é um filme que prende a sua atenção e que cria tensão a cada minuto que passa. É uma história muito simples, que por mais que tenha elementos sobrenaturais, é uma história extremamente real. Nós estamos aqui diante de uma história de amadurecimento de uma criança e de abuso infantil. É muito fantástico observar como toda a metáfora construída pelo Scott Derrickson aqui traduz em abuso infantil. A mensagem que o filme quer passar é exatamente essa. É por isso que ele é extremamente real e extremamente angustiante, por saber que nós, ou pelo menos todas as crianças, podem estar sujeitas a esse tipo de situação, seja fora de casa, seja dentro de casa. Inclusive, uma das cenas mais assustadoras e mais angustiantes desse filme acontece dentro da casa do protagonista, quando a irmã dele é açoitada pelo pai com um cinto. É uma cena extremamente forte, uma cena curta, mas muito forte e muito eficaz, e que traduz literalmente os assuntos que o filme quer tratar aqui. Eu acredito que o Telefone Preto, ele parte de uma premissa muito simples e ele é construído de uma maneira impecável. Ele tem talvez alguns defeitos aqui e ali por não responder de fato todas as perguntas que são apresentadas nesse filme, mas eu acredito que o seu brilhantismo vem justamente dessa possibilidade de gerar debates, porque ele já é um filme extremamente interessante, e quando você começa a discutir sobre ele, ele parece muito mais interessante, e ele vai ficar na sua cabeça por vários e vários dias, com toda a certeza. Eu fecho o Telefone Preto com a nota 10. Pode não ter sido o filme de terror mais aterrorizante que eu vi nos últimos tempos, mas é com certeza um dos mais angustiantes e um dos suspenses mais bem construídos de todos, principalmente por ele mostrar um tema que é absolutamente assustador e incrivelmente real. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de ligar as notificações, se inscrever no canal e deixar aquele like aqui pra mim, porque aumenta demais a relevância desse vídeo e me ajuda a continuar trazendo vídeo pra vocês. Um beijo pra vocês e até a próxima!